Aí tá até aqui, ó, que todos os cálculos são baseados em corridas oficiais, tá? Não mexemos com dados de corridas treino, corridas trial. E o tempo final real do galgo. O que é o tempo final real do galgo? É o tempo sem utilizar nenhum tipo de modificador, mais conhecido aí no Racing Post como o GNG. O Racing Post tem o GNG dele, que ele utiliza lá do site oficial também. O Timeform, que é quem fornece dados aqui, ó, para Betfair e para Coral, ele tem um modificador próprio. Então, se você for lá no Racing Post e depois falar no Timeform, você vai ver que os galgos eles têm tempos visivelmente diferentes, mas que na verdade são iguais. O que é diferente é o modificador que eles utilizam, o tipo de modificador, o valor, a valoração que eles dão para esse modificador, tá certo? E aqui no Mister Gauss, a gente percebeu que esse modificador ele estava impactando muito negativamente nos dados, na análise em geral. E aqui no Mister Gauss nós vimos que muitas vezes esses dados, esse modificador, ele traz resultados muito negativos para a análise, acaba atrapalhando, porque uma hora eles descontam tempo, hora eles diminuem. Então estava causando um impacto muito negativo para o tipo de análise que o site fornece. Não que esteja certo ou errado, até porque os apostadores em loco eles trabalham com o próprio modificador de tempo deles. No entanto, estatisticamente falando, esse modificador ele trouxe prejuízos à análise, tornando a análise mais falha. Tá certo? Então, por isso nós sempre utilizamos o tempo real do galgo. Descendo mais aqui, nós temos umas tabelas bem simplesinha de entender, bem fácil de entender. Número de vitórias, quantas vezes o galgo venceu. Entre os três, já está bem didático, né? Entre os três, quantas vezes o galgo chegou entre os três. Lembrando que nós estamos clicados aqui em 3, né? Vou até voltar, ó. Clicar aqui em 5. E como podemos ver, quantas vezes o galgo chegou entre os três primeiros. Quanto mais aqui entre os três o galgo chega, quanto mais vitórias ele tem, melhor o galgo é. Isso sem sombra de dúvidas. Na categoria, são quantas vezes o galgo correu na categoria que ele está correndo hoje, que no caso aqui é um OR, ou na categoria superior também. Como temos lá a categoria A, temos 1, 2, 3 e 4, né, dentro da categoria A, lá demonstra quantas vezes ele correu na categoria que ele vai correr hoje e quantas vezes ele já correu também na categoria superior, nunca inferior. A posição média, estamos falando aí, né, a média das posições que ele chegou, a posição que ele costuma chegar. O form, o que é o form? O form nada mais é do que a posição que o galgo chegou na corrida. Aqui, só que aqui nós já mostramos 5 corridas de uma vez, para facilitar a análise. Então quando você olha aqui, você já sabe a posição que o galgo chegou nas últimas 5 corridas de forma rápida e consegue já comparar com outro galgo. Só para deixar mais claro, já vamos ver aqui, ó, o galgo 6, 1, 3, 1, 4 e fez um trial. E nós vamos descer no galgo 6, ó. Olha onde ele chegou, 1, 3, 1, 4, certo? E depois dessa data aqui de 5 do 6, ele tem um trial, que é esse aqui, certo? Voltando aqui, categorias, são as últimas, a categoria das últimas corridas que o Gal correu. Já vamos lá ver o 6 também, ó. A1, A1, A2, A2. A gente já vai ver aqui que ele correu, ó. A1, A1, A2, A2. Essa tabela, pessoal, é para você já conseguir eliminar corridas sem precisar ficar olhando o card. Por exemplo, nessa corrida aqui, se abre uma VB o 6 contra o 3, você já vai ver que não compensa nem olhar os cards, porque o 3 só tem corrida trial, não tem nenhuma corrida, né, em nenhuma categoria, até porque é só trial, e o 6 A1, A2, A2. Então você não, já sabe por aqui que você não tem dados do Galgo 3 suficientes para fazer uma análise de qualidade. Aqui é a tabela que mostra o peso dos galgos, tá? Como o galgo 3 ele não tem nenhuma corrida oficial, pode ver que ele não está nessa tabela, porque o peso aqui é baseado somente no peso das corridas oficiais, tá certo?
Falando aqui logo, pessoal, sobre o cansa e o recupera, né, que os dois são interligados, é o seguinte: o recupera, ele representa a capacidade do galgo de recuperar posições ao decorrer da corrida, tá certo? Então, muitas vezes você pode ter um galgo bom que ele não tem uma recuperação tão alta. Porém, você vai vir aqui no cansa e ele não vai estar aqui, tá? Por quê? Porque ele costuma largar na frente e manter as posições dele. Ele tende a manter a posição, que nem o galgo 2 aqui que nós estamos vendo. Ele chegou ali em quarto, né? Hoje, nós estamos vendo aqui o que ele faz. Ele não tem uma recuperação tão alta, porém, ele também não tem um cansaço aqui para ele. Ou seja, a tendência dele é manter a posição ou recuperar posições durante a corrida. Tá? E o galgo 1 tem aqui, ele costuma, daí 12% das vezes, perder posições durante a corrida. O que eu digo aqui, pessoal, não é comparando apenas a largada e a posição final do galgo, não. É ao decorrer da corrida, entendeu? O galgo 4, por exemplo, pode ser que ele tenha uma largada ruim e ao decorrer da corrida a tendência é que ele recupere posições, tá? Não quer dizer que ele é 56% que ele já vai vencer a corrida, não. A intenção aqui é representar a capacidade dele de recuperar posições ao longo da corrida. E o cansa, obviamente, se o galgo perde muita posição ao longo da corrida. Às vezes você pega um galgo que tem um split muito bom, mas quando você vai olhar, ele tem um cansa, né? Esse percentual de cansaço dele muito alto. Ou seja, ele splita bem, ele larga bem, mas no decorrer da corrida ele vai perdendo posições. Então ele vai ter um cansaço aqui alto. Dia sem correr. O que é esse dia sem correr, pessoal? Dia sem correr é corrida oficial, tá? Não é treino, é corrida oficial. Que nem o galgo 1 aqui, ó, 118 dias sem correr. Vamos dar uma olhada aqui no card dele só para ficar para ficar bem explicado. A última corrida oficial do galgo 1 foi no dia 6 de março, tá? Ou seja, 118 dias atrás. Porém, quando você olha aqui, ele fez um treino no dia 24/6, tá? Então sempre observem isso para vocês não entrarem acreditando que só porque o galgo ficou sem correr muito tempo ele vai voltar mal, porque aqui ele fez um treino, né? Qual que é o conselho que eu daria, né? Se me pedissem, não entre em galgos dessa forma. Não entrem em galgos dessa forma. O galgo está vindo, pessoal, de 4 corridas trial, sendo apenas uma na distância em que ele vai correr e na pista, né? Que ele vai correr. As outras 3 foram em pista diferente e em distância diferente. Então a sugestão e a dica que eu daria se me pedissem era: não entrem em galgos dessa forma. Tá bom? Viu aqui que está muitos dias sem correr? Não entra. BRT. O que é o BRT? Os outros sites eles dão o BRT como o melhor tempo da vida do galgo, né? O que muitas vezes não representa tanto a realidade, porque às vezes o galgo tem 4 anos e esse BRT dele foi lá quando ele tinha 2 anos de idade, lá no auge no auge da sua carreira, ele fez esse BRT. Então seria besteira, né? Seria baboseira aí acreditar nesse BRT do galgo. Lógico que tem galgos que batem seu BRT com uma idade mais avançada, mas é besteira acreditar nisso. Então, no Mr. Galgos, o nosso BRT aqui é de acordo com a quantidade de corridas que você marca aqui em cima. Lembra que eu falei? Então, se você marca 10, ele vai mostrar ali o melhor tempo do galgo nas últimas 10 corridas. Se marcar 5, nas últimas 5 corridas. Então, você vai ter uma noção do que o galgo é capaz pelas últimas corridas que ele fez, e não pela vida inteira. No tempo médio, o próprio nome já diz, né, o tempo médio mesmo.
é a média de tempo que o galgo faz. Essa média de tempo, pessoal, ela leva em consideração a distância. Ela despreza categoria, despreza pista, ok? Ela leva em consideração a distância. Então, se o galgo correu em pistas diferentes, ele não vai observar isso, ele vai olhar a distância. A distância da corrida é a mesma? É. Então, ela vai entrar nessa análise, tá certo? O split. O que é split, Mr. Galgos? O que é split? Cada um fala uma coisa, eu não sei o que é split. Um fala que é isso, um fala que é aquilo. O split, pessoal, eu vou até desenhar aqui, ó. Vamos supor que a largada vai ser aqui, tá certo? O split é o tempo que o galgo leva para sair daqui da largada e chegar aqui na primeira curva, tá certo? Chegar aqui na primeira bend. Isso que é split, essa arrancada aqui que é o split. Quando nós falamos em split, nós falamos do tempo que o galgo leva para sair da trap, tá? Da trap que ele vai correr. Trap, para quem não sabe, é armadilha, casinha. É o lugar de onde o galgo sai. É o tempo que ele leva para sair daqui e chegar na primeira bend. Bend, para quem não sabe, curva. Para chegar na primeira curva. Isso que é o split. É a arrancada do galgo, tá? Isso aqui, pessoal, algumas pistas mais importantes que outras e tal. Não vou entrar nesse mérito de pista. Porém, é um dado muito importante. Porque se o galgo ele splita bem, ele tem uma boa arrancada, a chance dele se livrar das trombadas, principalmente se ele corre por dentro ou se ele corre principalmente no meio, né? Se ele corre no meio, essa capacidade dele de arrancar, esse split dele, vai fazer com que na primeira curva ele escape das trombadas, né? Escape dos outros galgos e não se envolva ali na confusão e saia livre para correr.